Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a lição 19, que vai falar de polígonos regulares. Polígonos vocês já sabem, né? Que são aquelas figuras geométricas constituídas por segmentos de retas, não pode ter curva, furo, é uma figura plana, preenchida, tem ângulos, vértices. Mas o que é regular? Ser regular significa então que todas aquelas arestas têm a mesma medida, então a gente consegue perceber ali que tem um certo padrão, né? Então, dependendo do número de lados, todos eles terão a mesma medida. E lá na página 112, ele vai trazer para vocês a ideia de conceitos sobre ângulos internos nesses polígonos regulares. Então, é uma aula onde a gente vai trabalhar como vai descobrir esses ângulos, ok? Aí aqui no início, né, ele traz para vocês a análise dos vértices do ladrilhamento semi-regular formado por regiões limitadas por triângulos equilátero. Então ele vai trazer ali uma demonstração para vocês. Vocês podem fazer aquela leitura ali depois, tá? Mas ele vai mostrar a forma que a gente consegue encaixar. Enfim, vocês trabalharam um pouquinho isso em sala. O que eu quero fazer aqui nesse vídeo? A gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai olhar para os exercícios e vai verificar o que a gente pode aplicar com essas ideias de ângulos internos quando a gente estiver falando de polígonos regulares. Mas basicamente, ó, ângulo interno, né? Tá lá dentro. Então, quando a gente pensa num polígono que tem ângulo interno, todos os ângulos têm que ter a mesma medida, né? Então, um triângulo equilátero vão ter 3 ângulos de 60 graus, um quadrilátero regular, que é um quadrado, vai ter ângulos de 90 graus, eles têm a mesma medida. Então, a gente consegue trabalhar com essas ideias, depois pensando em outros polígonos, né? Conseguimos também obter fórmulas para encontrar o valor do ângulo à medida que você vai aumentando o lado desses polígonos. Mas vamos começar ali, ó. Vamos pensar lá na página seguinte, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho, observando a questão 3. Paula comprou um terreno com o formato de um trapézio retangular, o qual possui bases medindo 36 metros, 24 metros e altura de 20 metros, conforme a figura a seguir. Nesse terreno, ela deseja construir uma horta retangular, de modo que ela ocupe exatamente a metade da área do terreno, com o objetivo de usar a outra metade como área para um poço de peixes. Nesse caso, as dimensões da horta serão de... O que a gente tem que pensar? Como o trapézio ele tem um formato diferente, eu não posso simplesmente traçar aqui no meio, que visivelmente eu já sei que não é igual, mas eu também não posso traçar no outro sentido, ó, que também eu estou olhando que não é igual. O que eu preciso fazer aqui nesse caso? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A ideia é, eu preciso saber aonde que eu vou posicionar um retângulo. Pode ser que ele seja mais para cá, pode ser que ele venha mais para cá, não sei aonde. O que eu tenho que fazer primeiro? Descobrir a área total. Aí eu divido a área por 2 e depois a gente faz as análises que serão necessárias. Então vai misturar aqui um pouquinho, né? Como é que eu calculo a área de um trapézio? Base vezes altura, divididos por 2. Então eu tenho a base maior 36, eu tenho a base menor 24, a altura é 20 e vou dividir por 2. Vou simplificar aqui antes para facilitar a minha resolução. E aí eu vou descobrir que a soma das bases é 60 vezes 10, 600 metros quadrados. Ou seja, ela quer uma área de 300 metros quadrados. E aí, o que você pode pensar aqui? De que modo eu consigo, por exemplo, pegando, se ela vai traçar aqui, ó, a altura seria a mesma, né? 20 vezes quanto que dá 300? É uma das opções. Ou como que eu posso achar um produto aqui que vá dar essa área? As alternativas te ajudam um pouquinho também, né? Porque a gente sabe que se olhar aqui, você já consegue descobrir direto qual que vai dar essa área. Com isso, então, se eu tenho que ter 300 metros quadrados e a área ali, a altura é 20, ela não vai mudar, 20 vezes alguma coisa, que vai dar 300, eu poderia passar lá dividindo, 300 divididos por 20. E aí você vai fazer a continha aqui, fazer aqui para baixo, ó, 300 divididos por 20, corta o 0, 30 divididos por 2, 15. Então, a alternativa correta teria que ser ali
A letra C. Significa que quando ela for olhar para esse terreno, ó, só para eu explicar um pouquinho para vocês, ela não vai dividir exatamente no meio. Ela vai percorrer 15 metros, né? O meio aqui seria 18, então ela vai percorrer ali uns 15 metros e vai traçar e dividir ali um retângulo que tenha 20 por 15. E aí a outra área vai ser igual, ok? É isso que ele trouxe nessa questão. Certo? Então agora a gente vai fazer a questão que está logo na sequência. Vamos fazer a questão 4. Um projetista fez uma embalagem metálica cilíndrica para uma empresa aprovar. Observe a planificação dessa embalagem a seguir. O projetista pretende calcular a quantidade de material que será necessária para fazer as embalagens. Assim, ele calculou a área de cada planificação da embalagem cilíndrica acima e encontrou aproximadamente. Então, vamos primeiro descobrir a área, né? Eu posso calcular aqui primeiro as bases e depois eu tenho que descobrir a área dessa face aqui que está planificada, ok? Como eu tenho duas vezes a mesma medida, eu tenho duas vezes o πr ao quadrado. Eu tenho duas vezes a área. E aí, então, o π vale 3,14. Cuidado aqui que ele trouxe o diâmetro valendo 6, então o raio é 3. Com isso, a gente vai fazer aqui, ó, 2 vezes 3,14 vezes 9. Então, vai ficar 6,28 vezes 9. Fazendo a continha aqui rapidamente, se você fizesse vezes 10, você ia chegar a 62,8. Então, você pode descontar. É uma estratégia para quem preferir fazer a subtração do que a multiplicação, tá? Então, aqui eu vou fazer rapidinho para vocês. E aí, a gente consegue chegar aqui, a área, 2 vezes a área, é 56,52 centímetros quadrados. Mas isso é só da base. E agora a gente precisa verificar o quê? Essa outra medida aqui. E ele trouxe para você apenas a altura dessa embalagem. A gente precisa descobrir essa base aqui. E quem é essa base? Pensa o que aconteceria se você fosse montar ele ali, né? Se a gente fosse montar, esse pedacinho aqui, ele estaria enroladinho ali na nossa circunferência, né? Estaria ao redor. Então, essa medida aqui é o nosso comprimento. Então, eu vou ter que calcular também, né? Vou fazer aqui no cantinho para não ficar muito bagunçado, né? Então, o comprimento é 2πr. 2 vezes o valor do π e o raio é 3. Com isso aqui, ó, eu posso fazer aqui 6 vezes 3,14. Para facilitar um pouquinho a conta, ó, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 14, você pode pensar ali, se fosse 5 vezes 14, daria 70, né? Soma mais 14, 84. Isso em centímetros. Isso aqui agora eu preciso calcular a área, então eu vou ter que pegar lá o 14,2 vezes o 18,84 e a gente vai precisar fazer essa multiplicação. 4 vezes 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5, 8 vezes 0, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 4, 32, mais 1, 33, 8 mais 3, 11. Vamos continuar aqui. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16, veja que vai repetir, 33, 8 vezes 8, 8 mais 1, 11, eu repeti exatamente o valor de cima, né? Como não vai caber ali o 1, eu vou já colocar aqui no cantinho o vezes 1, ele ficaria lá só repetindo os valores, então a soma ficaria assim, ó, tava 5680, aí embaixo aqui, ó, tinha colocado mais 06311, mais 06311. Só que agora multiplicar por 1 eu só repito, né? 0241. Bem trabalhosa essa questão, né, em relação a cálculos. Então vai somar aqui, vai dar 0, 8, 12, 8, 9, 15, 2, 5, 7, 2, 6, 2. 4 casas decimais. Aí a gente tem, então, 267,528. E eu preciso somar essas duas áreas, né? Porque eu tenho também a circunferência. Então, para finalizar essa questão, 267,528 mais 56,52. Preenche aqui com 0. 8, 4, 14, 12,
3. 324,04, o quê? Centímetros quadrados. Então, aproximadamente 324. Bem trabalhosa essa questão, rica em detalhes, tem que prestar atenção, porque senão você vai se perder aqui no meio dos cálculos e não vai achar a resposta correta, ok? Pessoal, por hoje é isso, eu encontro vocês no próximo vídeo.